Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão, porquanto o Senhor não saiu adiante de ti. Versículo 15: e o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Podem vos assentar. Irmãos, essa época aqui, depois de Josué, quando Josué já faleceu, então o povo de Israel estava vivendo uma decadência espiritual. Eles tinham perdido o seu líder, que era quem? Josué, um homem, grandioso, um homem que fez grandes feitos ao Senhor. E aqui, esse povo, quando perde esse líder, quando Josué morre, eles também, irmãos, se esqueceram de Deus. Eles também se esqueceram do concerto, do voto que fizeram com o Senhor. E ali, irmãos, toda vez que o povo se esquecia de Deus, Deus os entregava na mão dos inimigos. E aqui não foi diferente. E aqui se levantou esse rei Jabim, um rei muito cruel, cananeu. E ele tinha um general ainda pior do que ele. E ali aquele povo começa a ser escravizado, irmãos. E eles também são obrigados a pagar tributos para o povo ali dos cananeus. E quando eles estavam, irmãos, já desviados, já esquecidos do Senhor, que eles estão sofrendo, eles plantavam e vinham os cananeus e arrasavam aquela terra, saqueavam a terra, roubavam o que eles plantavam. Eles estavam vivendo não só uma decadência espiritual, eles também estavam vivendo uma decadência financeira. E esse povo está ali sofrendo na mão dos cananeus. Mas, irmãos, eles se lembraram que existia um Deus misericordioso. Eles se lembraram e clamaram ao Senhor. E ali, irmãos, quando o povo clama, automaticamente Deus vai levantar um líder. E naquela época, irmãos, era natural os homens serem líderes. Só que nessa época, eu creio pela fé, que os homens não estavam muito assim fiéis com Deus. Mas como o nosso Deus não olha a cor, não olha a etnia, não olha a idade, não pensa você que você é novo ou velho, Deus usa novo, Deus usa velho. Deus usa todo tipo de pessoa que se dispõe a ser usado na mão dele. E ali, irmãos, Deus levanta uma mulher não era qualquer uma mulher. Porque para você ser juíza, você tinha que ter uma influência na sociedade. Então ela não era qualquer mulher. Mas ela era uma mulher diferente, porque ela era profetisa. Ela era uma mulher, olha, nós estávamos vivendo, vivendo uma fase dificílima. Mas Deus levanta uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria. E essa mulher, ela era respeitada. As pessoas de Israel procuravam ela quando iam tomar decisão. Meu irmão, vocês já imaginaram? Você buscar uma pessoa para uma decisão para a tua vida, tanto financeira como espiritual. Essa mulher, ela estava ali disponível. A Bíblia diz que ela ia debaixo das palmeiras de Débora. Ela estava ali, irmãos, e ela tinha paciência de receber o povo ali. E ela entregava algo de Deus para as pessoas.
E um dia Deus usa Débora e fala com Baraque: olha, desce com 10.000 homens para a guerra, porque Deus vai dar na sua mão este povo mau. E ele disse, irmãos, olha como estava esse povo espiritual. Disse: eu não irei só se você não ir comigo. Eu só irei se você for comigo para a peleja. Já pensou, irmão? Uma mulher ir para a guerra. Ela foi para o campo de batalha junto com Baraque para a estratégia de guerra. E ali Deus deu uma instrução a Débora: desce até o monte e ali eu os darei nas tuas mãos. E conosco não é diferente, irmãos. Quantas vezes estamos passando por situações que não vemos saídas? Às vezes estão passando uma luta tão grande, tão desafiadora, que você diz: Senhor, será que Deus me esqueceu? Era como aquela nação se sentia. Eles se sentiam esquecidos de Deus. Mas Deus estava esperando, sabe o que, irmãos? Eles se humilharam. O nosso Deus está esperando você se humilhar na presença dEle. Você clamar a Ele, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado Ele não desprezará. Essa é a oração verdadeira, a oração de um coração quebrantado. É quando você rasga o seu coração, é quando você se tira a máscara. Porque às vezes, irmãos, eu falo por mim, às vezes eu vou trabalhar, eu tenho que colocar uma máscara. Eu tenho que deixar todos os meus problemas em casa e eu tenho que fazer o que é devido. Mas aqui diante de Deus, essa máscara ela não funciona, irmãos. Porque o nosso Deus é o Deus que sonda o coração. Ele é o Deus que sonda, Ele é o Deus que olha nós por dentro. E Ele vê aquilo que nós estamos passando, a tua dificuldade, a minha dificuldade, a tua luta. E Ele ouviu o clamor daquele povo. Aleluia, Jesus! E o nosso Deus, Ele é assim, irmãos. Ele sempre usa de misericórdia. Ainda que nós não merecemos, ainda que não somos dignos, mas quando nós clamamos a Ele, reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele age e entra na nossa vida com providência. Em novembro do ano passado, eu não ia contar esse testemunho, mas eu senti quando eu cheguei de contar esse testemunho. Depois de ter passado toda a luta com o marido entubado e ter morrido e voltado, e Deus ter não deixado nenhuma sequela, ou morreu, voltou e ressuscitou, e Deus livrou, deu a vida de novo, tudo. E aí, irmãos, eu fui fazer um exame de rotina, e quando eu fui fazer um exame de rotina de preventivo, a enfermeira falou para mim e falou assim: olha, a notícia não é muito boa. Você está com uma ferida gigante no útero e pelo tamanho dessa ferida é um câncer maligno. Irmãos, eu saí dali arrasada. Eu saí dali sem chão. Ela falou: leva no particular, porque daqui já começa o tratamento. E eu falei: Senhor, meu Deus. E eu fiz o exame, e quando eu cheguei na oficina, meu marido falou: e aí? Eu disse: olha, a notícia não é boa. E eu estava 3 anos com uma dor horrível no umbigo, e eu fiz ressonância, eu fiz ultrassom e não deu nada. Irmãos, eu fui virada do avesso e nada apareceu essa enfermidade. E eu sabia que era algo ruim, porque eu sentia muita dor. Eu já sentia que tinha algo me corroendo por dentro, eu sentia. Só que como eu fiz ressonância pélvica, eu fiz tudo que tinha que ter feito, ultrassom, não deu nada.
né? E eu continuava com aquela dor insuportável, porque às vezes era uma dor tão horrível que não sei expressar para os irmãos aqui. E aí, irmãos, se você falar que você não fica abalado, você é mentiroso, porque fica. Mesmo que você tenha fé, mesmo que você já derrubou o Golias, mesmo que você já atravessou o deserto, e o Mar Vermelho é outra prova, é outra situação, é outra circunstância, e você fica abalado. E aí, irmãos, eu fiquei muito preocupada, eu não vou mentir para vocês, eu fiquei muito preocupada, só que no meio daquela tempestade, o Senhor bradou o meu coração. E um dia, eu me encorajei de fé e eu disse assim: hoje eu não vou para a igreja somente cultuar. Hoje eu vou como aquela mulher do fluxo de sangue, hoje eu vou receber o meu milagre. E irmãos, quando eu cheguei no culto, a atmosfera foi diferente. Os hinos falaram comigo, os louvores, tudo falou comigo, a palavra, eu chorei o tempo todo, mas na presença de Deus. E quando o pastor falou assim: venha receber oração, você que está enfermo, eu fui. E ele falou: você que tem fé, coloca a mão na enfermidade, você que crê, só você que crê. Ele disse: o Senhor, ele não me revelou, ele falou assim para todos, ele disse: ó, eu vejo Deus agora arrancando um câncer com raiz e tudo no útero de uma irmã aqui. Deus! E eu criei, irmão, eu peguei aquela palavra pela fé, eu tomei posse daquela palavra, e eu, mesmo que não fosse para mim, eu ia receber o milagre, porque eu saí nesse propósito de ser curada. E para a glória de Deus, irmãos, no dia do meu aniversário, no dia 17 de novembro, saiu o resultado. E para a glória de Deus, não deu nada, porque o nosso Deus ainda faz milagre. Qual é a tua luta que você está passando, diz o Senhor para você nessa noite? É uma cura? É financeiro? É uma porta de emprego? É trabalho? O que você precisa? Você veio buscar pela cura de alguém? O que você precisa? Porque eu tenho certeza que você não saiu por sair da tua casa. Você veio aqui porque você precisa de um milagre. Você precisa. E Deus manda te dizer nessa noite: eu tenho um milagre para a sua vida. Eu sou um milagre para a tua vida. Se é vida, eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor para ti nesta noite. É uma porta que você precisa, filho. Eu sou o Deus que surpreende. Eu sou o Deus que eu faço muito mais do que aquilo que você pede. Eu sou o Deus que te surpreendo. E o nosso Deus é o Deus de surpresa, irmãos. Você às vezes está pedindo, eu estava lá pedindo, irmão, nada contra. Eu estava pedindo um lá, 97, 95 para Deus. E aí eu fiquei frustrado, o Senhor mudou os planos. E o Senhor me deu um 2003. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Ele tem o melhor para a tua vida. Às vezes você está pedindo uma porta e aquela porta não se abre. Sabe por quê, irmãos? Não é aquela porta que Ele quer abrir para você. Eu orei 1 ano para o Senhor abrir uma porta para mim. E o Senhor disse: filha, eu tenho algo melhor para você. E eu disse: Senhor. E Deus me honrou, irmãos, e fez além daquilo que eu esperava. Nunca imaginei, irmãos, dar aula no estado de inglês, de português. Mas quando você tem uma promessa, não é porque você é bom, é a promessa, é a palavra dele. Se ele te prometeu, irmão Vera, o Senhor manda te dizer. Se ele te prometeu, passa o tempo que passar, vai se cumprir. Vai se cumprir na tua vida, filha, porque eu sou Deus, faço os céus e a terra, mas eu cumpro na tua vida. Esperar a promessa é só para quem persevera.
Porque o Senhor diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse herdará a coroa de vida eterna. Não é aquele que ora muito por um tempo, é aquele que tem constância. Sabe o que é constância? É todo dia você ter determinação, é todo dia você declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, como o Senhor já disse aqui nesta noite. Às vezes para nós, irmãos, parece tão impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível ao que crê, diz o Senhor. Tudo pode vir à luta, mas o Senhor manda dizer: eu sou escape. Vindo a prova também virá o escape, porque o nosso Deus é a porta de escape. Ele é o escape. E o Senhor manda dizer para ti, mulher, o Senhor manda te dizer nesta noite: ainda que venha a prova, filha, vem um escape para a tua vida. Ainda que o choro dure uma noite, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor manda te dizer que o escape virá pela manhã. Ainda que aqueles cavaleiros estavam atrás do povo de Israel, com 900 carros de ferro, mas o Senhor disse para uma mulher lá, debaixo das palmeiras: é vitória, filha, na tua vida, eu decreto vitória. Eu já te dei vitória, filha, vem pela manhã. Filha, eu tenho visto as tuas lágrimas, eu tenho visto o teu lamento, eu tenho ouvido o teu clamor, e o teu clamor chegou a mim. Essa palavra é para você, Débora. O Senhor te chama de Débora nesta noite. Você é Débora, você não é qualquer uma. Você é uma grande mulher guerreira de Deus. O Senhor te enche de sabedoria. Eu te encho dos meus dons, filha, nesta noite. Porque o céu é meu e eu dispenso os dons a quem eu quero. E eu te encho de talentos nesta noite. É eu que te capacito, é eu que te encho, é eu que te envio, é eu que te uso, é eu que falo a tua boca. Muitos ainda te criticam, mas o Senhor disse: abra a tua boca que eu te encherei. Não é você, é o Espírito que pousa sobre a tua vida. Você saia nesta noite vitoriosa, porque essa guerra, diz o Senhor, esse cananeu já caiu. Cícera ele já fugiu, mas o Senhor dizer para ti: ele fugiu. Quando o povo desbaratou lá, ele fugiu, mas não adianta, ele fugiu. E Deus usou uma mulher lá na cabana e enfiou uma estaca na testa dele, matou ele. E o rei vindo, ele disse: vocês procuram este homem, ele já está morto. Deus mandou te dizer: esse exército maligno que se levantou, ele vai cair por terra. Ele já caiu, filha, porque eu me levantei no meu trono nesta noite para te dar vitória. E eu converterei toda a vergonha em vitória, filha, em glória na tua vida. É dupla honra chegando para a tua vida, Débora. Canta o hino como Débora cantou, porque é a vitória, diz o Senhor para ti nesta noite. Receba da parte do Senhor. Irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Irmãos, não há luta que o nosso Deus não vença. Não tem, irmãos. O nosso Deus vale a pena estar na presença. Vale a pena ser provado, porque quando nós somos aprovados por Deus, irmão, a vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus, a vitória é nossa, irmãos. Não tem inimigo que fica na nossa frente, não, irmãos. Quando você clama, quando você ajoelha, quando você se rasga na presença dele, ele diz: ó, filha, hoje eu me levanto e eu luto, eu que pelejo a tua peleja. Você não terás que pelejar, eu que pelejo a tua peleja. E diz o Senhor, manda dizer que tem muitas pessoas passando por guerras nesta noite, mas o nosso Deus diz: eu ouvi o clamor da minha igreja. Eu ouvi o clamor
o meu povo, e eu me levantei para julgar a vossa causa. E esse cananeiro, ele já caiu, diz o Senhor, já caiu por terra. Receba a igreja, toda a igreja da parte do Senhor. Leva na tua mão tua vitória nesta noite. O inimigo já bateu em retirada. Em nome do Senhor, enquanto você está louvando, enquanto você está adorando, o nosso Deus está pelejando por vós. Irmãos, são essas palavras que o Senhor colocou no meu coração. Eu gosto de me preparar para mais dias, que eu gosto muito da parte da teologia, de entrar, estudar, é o meu jeito. Mas o crente sem a unção, ele não é nada. Ele tem que crescer na graça e no conhecimento. Mas ele tem que deixar ser usado, porque quando nós abrimos a nossa boca, é o Senhor que fala, não é nós. A letra, ela ajuda, né, irmão, a explicação, mas quem faz o milagre é Deus. É Ele que trabalha, é Ele que nos usa, né, irmão? Nós somos vaso de barro na mão do oleiro. Você que acha que é vaso de ferro aí, ó, você vai orando, porque seu vaso é de barro. E se é vaso de barro, o oleiro quebra ele, faz de novo. Eu sou vaso de barro para a glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade que o pastor me deu, pela confiança de estar aqui. Sempre, irmão, eu não recuso, porque eu fui chamada para isso, irmãos. Às vezes sou negligente, porque teria que estar mais atenta à obra de Deus. Mas não é desculpa, né? Se Deus te deu a oportunidade, você tem que obedecer, né? Deus deu, você tem que ouvir. Se o Senhor falou, vai, você tem que fazer o quê? Vai, você tem que ir. Porque é Ele que chama, é Ele que capacita, e é Ele que envia. Eu agradeço ao Senhor e as palmas que colocou o Senhor Jesus. Graças a Deus. Fica aqui, meu irmão. Nós vamos orar por você também. E se Deus falar com você, glória a Deus. Estende as mãos para cá, vamos orar por ela. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te damos graça pela vida da tua filha, Jesus, que foi canal de bênção para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor também, meu Pai, possa entregar a ela grandes vitórias diante desta palavra. No nome de Jesus, nós te damos graça. Amém e amém, Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém, pastor. Muito Deus obrigado, abençoe. Tá bom? Amém. Que as bênçãos do Senhor Jesus se derramem mais e mais. Um abraço para os esposos. Amém. Tá? Amém. Deus abençoe toda a família. E família bonita, né, gente? Glória a Deus. Está aí, mas as filhas. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?